Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos continuar a ler o livro de Jó. Nós temos estado a analisar a vida de Jó e as conversas que ele tem tido com estes seus amigos, que procuraram de alguma forma encorajá-lo, mas nem por isso lhe deram grande encorajamento. E começamos a descobrir aqui um jovem que se chama Eliú e que tem falado questões extremamente acertadas. Mas vamos continuar a ver este jovem a discursar e a ver as verdades que ele tem para dizer ainda a Jó e àqueles 3 amigos que efetivamente não acrescentaram nada na vida de Jó, antes pelo contrário. Vejamos então no capítulo 36, no livro de Jó, o verso 1, que diz assim: Prosseguiu então Eliú e disse: Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e o meu Criador atribuirei a justiça. Primeiro é interessante ver aqui a afirmação de Eliú. Por um lado, eu gostaria de dizer que nós não precisamos de sair em defesa de Deus. Às vezes há presunção na nossa mente e Eliú é um desses jovens que de alguma forma é presunçoso também. Apesar de ele falar muita coisa acertada, não quer dizer que tudo aquilo que ele diz é correto. E uma das coisas que é interessante aqui ver e que de alguma forma arrisca ou pisa o risco da arrogância é efetivamente ele pensar que pode sair em defesa de Deus. Deus não precisa da sua ou da minha defesa. É interessante ver nas Escrituras que Deus nunca pediu advogados. É interessante ver nas Escrituras que Deus também nunca pediu juízes. É a verdade também que Deus não olha para nós como réus. Deus pede que nós sejamos suas testemunhas. É exatamente isso que nós encontramos no livro dos Atos, capítulo 1, verso 8. E aqueles que me conhecem sabem que este é um dos textos bíblicos que eu mais admiro, é que nós somos testemunhas de Deus. Testemunhas vivas daquilo que Deus está a fazer na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Então não procure ser advogado de Deus, não procure ser juiz para condenar Deus, não procure ser réu, mas seja simplesmente uma testemunha fiel daquilo que Deus está a fazer na sua vida. E você vai ver os resultados diretos na vida da sua família, na vida daqueles que ainda não creem em Deus, na vida daqueles que são seus colegas de trabalho. Certamente eles vão começar a perceber que Deus tem estado a tocar a sua vida. E por isso você tem que clamar, tem que dizer, tem que falar daquilo que lhe está a acontecer. Se você vê um acidente na rua e chega ao escritório, o que é que você faz? Vi um acidente e conta as histórias e conta os pormenores. Com a sua experiência com Deus não deve ser diferente. Você simplesmente tem que contar aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Então olhe com atenção. Deus está a trabalhar muito à sua volta. É preciso você abrir os olhos e ver aquilo que Deus está a fazer. E quando você começar a ver aquilo que Deus está a fazer, certamente vai ficar com uma compreensão muito diferente daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Eliú, no entanto, prossegue o seu discurso no verso 4 a dizer: Porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. E aqui Eliú fala o que é verdade. Mais uma vez, Deus, apesar de ser o Deus eterno, Deus, apesar de ser o Deus grande, Deus todo-poderoso, Ele não abandona o pobre e o necessitado. Ele não abandona aquele que está contrito e abatido. Antes, pelo contrário, Deus levanta os abatidos. Ele diz: Bem-aventurados os que choram, porque efetivamente eles vão encontrar misericórdia, eles vão encontrar a bondade de Deus, eles vão ser consolados. Então, Deus é aquele que quer consolar o seu coração que está abatido, está triste, está desanimado, está desencorajado, está deprimido. Deus quer levantar esse seu coração, quer pô-lo de pé de novo. Não fique desanimado, o dia de amanhã vai nascer diferente e você vai encarar a vida de outra forma. Anime-se em Deus, prossiga o seu caminho, não olhe para o mundo de uma forma tão negativa e tão negra.
O mundo é belo, o arco-íris continua brilhante, o sol reluz no céu. Efetivamente, quando chove é uma bênção porque regam a natureza e as flores podem assim saciar a sua sede. Aprecie aquilo que Deus criou. Vá para um lugar que você aprecia e contemple Deus, a natureza criada por Deus, e verifique aquilo que Deus está a fazer de bom na sua vida. Faça talvez uma lista daquilo que de bom está a acontecer na sua vida. Talvez você está-me a dizer, mas Paulo, na minha vida não está a acontecer nada de bom. Eu quero lhe dizer que não é de certeza assim. Talvez vou mencionar algumas pequenas coisas que você tem. Talvez você tenha roupa para vestir. Talvez você tenha ainda um cobertor para se tapar. Talvez você tenha casa para dormir. Tem uma cama onde se deitar, uma cadeira para se sentar, um rádio para me ouvir. Então você tem algumas coisas boas. E eu poderia continuar aqui a minha lista de coisas boas que você tem, que Deus lhe tem concedido. Então eu sugeria que você começasse a fazer uma listagem das coisas boas que Deus lhe tem dado. E comece a louvar a Deus por essas coisas boas, agradecer a Deus. Talvez há coisas más que estão a acontecer, mas louve pelas boas. E você vai começar a ver que as más vão começar a desaparecer. Mas prosseguindo aqui nestas recomendações de Eliú, voltando aqui ao texto bíblico no livro de Jó, no capítulo 36, o verso 6 ainda nos diz: não poupa a vida do perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. Estes são presos em aguilhões e amarrados com cordas de aflição. Ele lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões, e que agiram com soberba. Eliú aqui diz que Deus exalta aquele que é aflito e necessitado. Deus não abandona aqueles que estão em sofrimento. E prossegue a dizer: abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam das iniquidades. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão trespassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Vemos que estes homens que abandonam a ação de Deus na sua vida, desprezam e viram as costas a Deus, normalmente têm consequências. E nós sabemos isso pela experiência. Nós vemos pessoas que efetivamente viraram as costas a Deus, envolveram-se em vícios, envolveram-se em prostituição, envolveram-se em drogas, muitas vezes em alcoolismo, estragam a sua vida familiar, estragam a sua vida social, não conseguem manter os seus empregos. Isto porquê? Porque voltaram as suas costas a Deus. Mas o bonito e o milagre que Deus opera é que Deus continua de braços abertos, prontos para os receber. Mesmo quando cometeram crimes terríveis, Deus continua a olhar para eles e a dizer: eu te amo. Basta tu te arrependeres e volta para mim. Pede perdão a quem ofendeste, pede perdão a quem maltrataste, mas volta. Pois sempre que o homem se arrepende de uma forma sincera, Deus o acolhe no seu lar. Deus o acolhe de braços abertos. Se você, caro amigo que me está a ouvir, se encontra nesta situação, se encontra numa situação em que sente que aquilo que você fez é gravíssimo, está no bom ponto para se arrepender e voltar para Deus. Deus quer perdoar e dar-lhe uma nova oportunidade, um novo começo na sua vida. Então, não despreze esta oportunidade, este momento. Arrependa-se agora mesmo. Ora agora mesmo a Jesus e diz: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, me volto para ti e quero pedir perdão àqueles que eu ofendi. Então toma essas iniciativas de pedir perdão a quem você ofendeu e mantenha-se firme nessa sua decisão de mudar de rumo, mudar de caminho. Capítulo 36, ainda o verso 13, prossegue a dizer: os ímpios de coração montam para si a ira e, aguilhoados por Deus, não clamam por socorro, perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos do culto. Ao aflito livra por meio da sua aflição e por meio da opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te da angústia para pôr-te num lugar espaçoso em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa seriam cheias do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Eliú então fala desta esperança, desta nova oportunidade que Deus dá àquele que peca. Ainda que muitas vezes nós sintamos que a coisa não está bem na nossa vida, como diz aqui Eliú, Deus toca muitas vezes no nosso ser
para ver se nós acordamos, para ver se nós saímos dessa letargia, dessa paragem que muitas vezes nós temos a nível espiritual e Deus quer nos fazer desenvolver. Alguém disse um dia que Deus sussurra ao nosso ouvido pelo amor, que Ele nos fala ao coração pela palavra, e quando nós não ouvimos, Deus nos grita pelo sofrimento. O objetivo de Deus é simplesmente falar connosco. Quando nós ouvimos Deus pelo seu amor, Ele não precisa de nos gritar. Quando nós ouvimos a Deus pela sua palavra, Ele não precisa de trazer o sofrimento à nossa vida. Então, o objetivo de Deus não é fazer o homem sofrer. O objetivo de Deus é levar-nos a uma vida de intimidade com Ele, uma vida de obediência, uma vida que traz esperança, uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde há paz, uma vida onde há entusiasmo, onde há dedicação, onde há amor, onde há interesse, onde a gente nos levantamos de manhã e dizemos: vale a pena viver este dia, porque é para a glória de Deus. Espero que você tenha esse entusiasmo cada manhã que se levanta, poder dizer: hoje é o dia que eu vou servir a Deus. Hoje é o dia do Senhor. Todos os dias da semana são dias do Senhor. Desde segunda a segunda, vale a pena, porque é o dia do Senhor. Mas continua o texto bíblico no verso 18 a dizer: guarda, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Aqui Eliú alerta para que muitas vezes na angústia, em vez de sermos corrigidos, ainda ficamos mais duros, o nosso coração fica mais duro. Em vez de aprendermos com o sofrimento, ainda ficamos mais resingões. E isto é como aquela criancinha, não sei se conhece aquela história que se conta a brincar, mas que relata bem a atitude que se pode ter diante da correção, em que o pai manda a criança sentar e a criança não senta. E o pai manda: tens que sentar, menino Luís. E o menino Luís não senta. E o pai manda: tens que sentar, Luís. E ele não senta. Até que o pai, já meio irritado, pega na criança e senta a criança na cadeira. E o menino Luís diz: pai, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Espero que esta não seja a sua atitude para com Deus. Você não fique numa atitude de luta com Deus, pois Deus quer amar o seu coração, manifestar o seu amor, transformar a sua vida para que você possa ser alguém mais afável, alguém que tem uma vida cordial com aqueles que o rodeiam. Para isso, Deus vai muitas vezes ajudá-lo, tocando a sua vida para que você possa se tornar num filho à semelhança de Cristo. E o verso 19, ainda voltando aqui ao capítulo 36, continua a falar: estimara Ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te veja livre da tua angústia. Não suspires pela noite em que os povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer: praticaste a injustiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras, e os homens celebram, todos os homens as contemplam, de longe as admiram o homem, eis que grande é Deus. E não podes compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água que do seu vapor destilam a chuva, e a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Vemos que Eliú tinha um profundo conhecimento, quer da natureza, quer também acerca de Deus. E ele começa a fazer uma série de perguntas a Jó. Prossegue no verso 29. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões dos seus pavilhões? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar, pois por essa coisa julga os povos e lhes dá mantimento em abundância, enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícia, e a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Eliú começa a manifestar quem Deus efetivamente é. E dessa forma chegamos aqui ao capítulo 37, o verso 1, que Eliú continua então a fazer aqui a sua explanação e diz: sobre isso treme também o meu coração e salta do seu lugar. Diante de uma tempestade, e no fundo é isso que Eliú está a dizer, diante de uma tempestade, realmente todo o ser humano fica temeroso, seja de trovões, e nós infelizmente temos ouvido nos últimos meses situações terríveis, catástrofes tremendas no mundo inteiro.
E aí todo o homem perde a arrogância, todo o homem perde o seu sentido de grandeza e percebe que somos pó e ao pó voltaremos. Mas ele prossegue a descrever quem nós somos e quem Deus efetivamente é. No capítulo 37, o verso 2 diz: Dai ouvidos aos trovões de Deus e estrondo que sai da sua boca. Ele o salta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja como um estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhoso, faz grandes coisas que nós não compreendemos. E, efetivamente, nós não entendemos todos os caminhos de Deus. Grande é Deus e poderoso. E há realmente coisas que nós não conseguimos entender. E há pessoas que têm descrito isso. Immanuel Kant, por exemplo, ele diz: duas coisas realmente me impressionam profundamente. Uma é o firmamento pontilhado de estrelas lá no cimo, e a outra é a lei moral dentro de mim. Efetivamente há muitas coisas que nós não conseguimos entender, mas vamos prosseguir a leitura para que Deus nos ilumine e nos ajude a compreender um pouco melhor quem Ele é. Mas vamos voltar aqui às Escrituras e diz: porque Ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e aos aguaceiros, sede fortes. Assim torna Ele iniciativas das mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele. E às alimárias entre os seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Dos seus recâmaros sai o pé de vento e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carregam as densas nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Ele efetivamente encontra Deus em todas as ações da natureza. Ele vê como Deus utiliza as coisas da natureza para nosso benefício, ou efetivamente para nos fazer crescer no caminhar com Ele. E prossegue e inclina Jó os teus ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago das suas nuvens? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento do sul? Ou entendes como ele faz o firmamento que é sólido como um espelho fundido? Eliú começa a fazer uma série de perguntas e parece que Deus vai fazer a mesma coisa com Jó, quando começa a relatar, fazendo uma série de perguntas sobre a natureza, sobre aquilo que Deus criou e como Deus interage com as coisas. E, efetivamente, diante disso, nós não temos resposta e Jó não tem resposta também. Mas Eliú prossegue no verso 19 a dizer: ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe a alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixe limpo? E no fundo, Eliú mostra que se a própria natureza criada por Deus é tão poderosa, quanto mais poderoso é o nosso próprio Deus. E o verso 22 prossegue: do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o justo e a plenitude da justiça. Ele mostra como Deus é grande, mas não é imperfeito, não é injusto. Deus continua a ser capaz de governar a vida dos homens. Deus não está ausente. O verso 24 prossegue: por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Deus efetivamente não faz acepção de pessoas, e aqueles que acham que podem fazer opções do seu caminho não são humildes. Efetivamente Deus os deixa fazer as opções. Deus tem-nos dado essa liberdade, a liberdade de nós escolhermos. E por isso mesmo, muitas vezes fazemos más opções. Mas prossegue ainda o capítulo 38, o verso 1. Depois disto o Senhor, no meio do redemoinho, respondeu a Jó:
Agora entra Deus nesta cena. E vamos ver como Deus vai falar com Jó. Eliú estava a fazer uma série de perguntas e, de alguma forma, parece que Deus interrompe este discurso e agora Deus chega. Eliú estava, efetivamente, a fazer um discurso muito semelhante àquele que nós vamos encontrar Deus a fazer também. E então o verso 2 diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Deus agora vai confrontar Jó e dizer: ok, querias ter uma conversa comigo, aqui estou eu para falar contigo. Onde é que tu te encontravas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem és tu para julgares sobre a minha justiça, sobre a minha atitude? E Jó vai começar a perceber que aquilo que ele tinha dito, de alguma forma, tinha sido sem conhecimento, tinha sido, de uma forma até, poderíamos dizer, com alguma leviandade. E é interessante que, quando Deus nos confronta, muitas vezes nós queremos um diálogo com Deus, queremos, enfim, discutir com Deus, até que Deus vem e fala connosco. Quando Deus fala connosco, nós começamos a perceber: bem, eu meti os pés pelas mãos, eu não deveria ter feito o que fiz, eu não deveria ter dito o que disse. Deus efetivamente perdoa-me. Quando nós estamos na presença de Deus, efetivamente, quando Deus fala ao nosso coração, o único sentimento que sobra é o arrependimento, é a humildade. É poder dizer a Deus: Deus, perdoa-me o meu pecado, perdoa a minha arrogância, perdoa a minha falta de bom senso em julgar-te. Perdoa, ó Deus, de ter-te diminuído à minha imagem e semelhança. E efetivamente, Deus, perdoa o meu pecado e aceita-me com humildade no teu trono de graça. Quando nós fazemos esta oração, Deus envia o seu Espírito Santo ao nosso coração para consolar o nosso coração, para purificar a nossa alma pelo sangue de Jesus Cristo, porque é o único que purifica o nosso pecado. Quando nós fazemos isso, então encontramos a paz de Deus, que excede o entendimento, que passa a guardar o nosso coração. E eu espero sinceramente que essa paz fique no seu coração agora mesmo. E muito obrigado por ter escolhido ouvir o som deste livro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.